Show de bola. Bom, senhores. Eu tenho que fazer uma coisa com vocês que eu fui muito rápido na aula passada e eu acho que eu passei de uma maneira muito superficial. Sabe quando parece que a cabeça entra em transe e você não está pensando muito no que você está fazendo? Acho que eu fiz um treino na aula passada que eu não... Depois que eu fiquei pensando, falei, bicho, eu fiz um negócio meio na história ali. Deixa eu só abrir aqui um arquivo. Mecânica clássica. Que foi o seguinte, inclusive aquela curva lá que a Josiane até comentou sobre a questão da simetria, né? Aí a gente calculou a distância entre dois pontos e tal. E aí, o que aconteceu? Quando a gente aplicou a equação de Euler, a gente chegou naquela ideia de que df... Como é que era? Não, era... Vou fazer aqui uma correção rápida, tá? Só para passar despercebido. Era df não, era ddt de df dx, só foi o final da aula passada. Era igual a zero, ok? E o ddt de df dy era igual a zero. E aí daqui a gente tirou que o df dx era uma constante. Professor, eu acho que você não está compartilhando o tablet. Obrigado. Aqui falando sozinho. Pronto. Agora tá aí, né? Sim. Obrigado, Aissa. Valeu. Então, voltando. A gente tinha feito, então, aquela função de duas variáveis, né? Que era o f de x', y' e t. Que era aquela raiz quadrada. Vocês lembram, né? Isso aí foi o último exemplo da aula passada, tá? Raiz quadrada de x' ao quadrado mais y' ao quadrado dt. dt não. Só isso aqui. dt dentro da integral. Beleza? Isso era a nossa f. E aí, quando a gente chega na equação de Euler-Lagrange, a gente encontra essas quantidades aqui, ó. A derivada ddt de df dx é zero e a derivada ddt de df dy era zero. E a consequência é que df dx era uma constante, df dx', né? Aqui é um linha, aqui é um y'. E aqui a gente chega também à conclusão de que o df, vou chamar de C1, por exemplo, e o df dy' era uma constante também, vou chamar de C2, por exemplo. Né? E aí eu já fiz aí uma passagem meio brusca, né, na aula passada. Tem que lembrar que a gente precisa derivar, né, cara? df dx'. Então, se você pega essa função aqui e deriva ela em relação ao x', aí cai o meio, né, da raiz lá, cai o meio. Aí fica x' ao quadrado mais y' ao quadrado, né, quando você deriva em relação a x'. Aí fica menos meio vezes a derivada do de dentro, que é o 2x'. Certo? Ou seja, isso aqui, então, vai ficar, quando cortar 2 com 2, vai ficar x' sobre x' ao quadrado mais y' ao quadrado elevado a meio. Isso vai dar uma constante C1. Tá bom? Essa passagem eu pulei, bicho. Eu fiz um negócio meio rápido, assim, entrei num transe que só segui, fui embora. Beleza? E aí a derivada do f em relação ao y' vai dar a mesma coisa. Só que quando você derivar, vai surgir aqui em cima o y',
sobre o x' ao quadrado mais y' ao quadrado elevado a meio igual a uma constante C2. Aí, quando você divide as duas coisas, né, vai cortar aqui os denominadores, e aí você vai ter que x' sobre y' é igual a C1 sobre C2. Isso aqui você chama de uma outra constante, por exemplo, A, né? Por exemplo, A. E aí, o x' é o dx dt, o y' é o dy dt, isso tudo é igual a A. Legal? Pronto. E isso, então, quer dizer que dx dy, né, é igual a uma constante. E daí que você encontra a equação da reta. Beleza? No caso aqui, se você quiser botar o y em função de x, você pode, né, fazer a inversão. Você pode dividir o de baixo pelo de cima e fica y' sobre x' igual a C2 sobre C1. Tá? Não tem problema. Estou dividindo esse por esse. E aí você escreve agora aqui o dy dt, dx dt, é igual a constante, e aqui fica dy dx. Tá bom? Que aí você encontra agora, quando você integra, que o y nada mais é do que o a vezes o x, mais uma constante, que eu vou chamar de b, por exemplo. Tá bom? Eu vou até deixar essas coisas aqui para vocês. Isso aqui vai ser a derivada do f em relação ao x'. Eu passei direto aí, acabei que não dei atenção a essas passagens. Fica aí a retificação. Então tá. Eu vou deixar isso aqui no fim do slide, tá bom? Bom, vamos lá. Então, o que a gente viu ontem? A gente viu que, ao definir... Anteontem. Ao definir uma função específica, e aí uma função que tem grandezas físicas envolvidas, de uma determinada forma, quando eu defino essa função daquela maneira, eu consigo recuperar as leis de Newton quando eu faço um cálculo variacional dessa função, né? E aí essa função, ela é conhecida como a lagrangiana. Essa lagrangiana, então, ela nos auxilia a encontrar equações de movimento de sistemas físicos no contexto clássico. No contexto clássico. Por quê? Porque a segunda lei de Newton, ela é a solução que deixa o funcional, que depende dessa lagrangiana, invariável. Tudo bem? Essa é a grande brincadeira. E o formalismo de Lagrange, ele começa a nascer desse tipo de ideia. Agora, percebam que essa lagrangiana que a gente definiu como sendo K menos U, que é energia cinética menos energia potencial, só é solução, só é essa lagrangiana dessa forma para um contexto físico clássico, da mecânica clássica. Porque, por exemplo, se você entrar aqui no Google Chrome, cadê você? E digitar, sei lá. Vou botar aqui, ó. Digitar Lagrangian. Lagrangian. Vou botar assim. Quanto
quantum mechanics, ou quantum field theory, por exemplo, você vai encontrar uma lagrangiana muito mais doida, cara. Muito mais doida. Por exemplo, olha essa lagrangiana aqui, ó. Isso aqui é uma lagrangiana de uma interação, se eu não me engano, relativística. Isso aqui é de mecânica quântica relativística. Sacou? Então, a forma da lagrangiana, ela vai passar pelo mesmo processo. Você vai colocar ela dentro de um funcional, beleza? E aí você vai tomar os limites, que a gente vai chamar essa ideia de princípio de Hamilton, tá bom? Que é um princípio válido. E aí, com esse princípio de Hamilton, que é encontrar as equações de Euler-Lagrange, através dessa lagrangiana, você vai encontrar as equações de movimento de um determinado contexto. No caso da mecânica clássica, a nossa lagrangiana é simples, é K menos U, ponto final. Beleza? Mas no caso de mecânica quântica relativística, é outra. No caso das físicas de partículas, é outra lagrangiana. E aí você monta a lagrangiana da maneira que você tiver que trabalhar mais conveniente com o seu sistema. A grande vantagem de usar isso, a lagrangiana, percebam, é que você não precisa saber as forças envolvidas. Isso, por exemplo, é muito útil do ponto de vista quântico, porque no ponto de vista quântico, você não conhece a forma das interações, você não conhece a forma das forças, você conhece apenas as equações energéticas. Então, é um formalismo muito interessante para esse tipo de física, que é a física quântica. Beleza? Bom, e aí, galera, o mais legal agora é o seguinte: como a gente está lidando com um sistema lagrangiano, e esse sistema lagrangiano é escalar, eu posso representar um sistema meio que abandonando a ideia vetorial, né? Porque, igual eu estava falando na aula passada, eu posso representar um sistema através de x, y, z, mas eu também posso representar um sistema através de r, θ e φ. Né? Onde esse cara aqui, ó, ele não tem a mesma unidade que esses caras aqui. São ângulos, enquanto outros são posições. Legal? Então, quando você faz isso, eu posso justificar uma notação e escrever, olha, eu vou chamar o x de Q1, por exemplo, o y de Q2, por exemplo, o z de Q3. E qualquer outra coordenada eu posso chamar de Q1, Q4, por exemplo, Q5 e Q6. Se eu tiver que representar meu sistema com outras, por exemplo, vamos supor então que você tenha um sistema de 2 partículas ou 3 partículas. Então, por exemplo, as posições da partícula 1 são dadas por x1, y1 e z1, por exemplo. Da partícula 2, x2, y2, e a da partícula 3, x3, pararará. Só que eu posso juntar tudo isso aqui num sistema só e falar assim, ó, Q1, Q2 e Q3 vão designar a configuração da partícula 1. Q4, Q5 e Q6 da partícula 2. E Q7, Q8 e Q9, Q7, Q8 e Q9 vão para a partícula 3. Então, vocês estão vendo que eu posso generalizar as variáveis ou as coordenadas de um sistema através dessa ideia de Q1, Q2, Q3. Por isso que o nome desses caras são chamados de coordenadas generalizadas. Ok? Então, essa é a brincadeira de hoje aqui, ó. Coordenadas generalizadas. O que seriam essas coordenadas generalizadas? Cadê? Oxi.
Para quem não estava na outra aula aí, eu estou me acostumando ainda com essa atualização do programa, tá, do aplicativo. Então, as coordenadas generalizadas são as coordenadas, galera, que caracterizam a configuração do sistema. Do sistema, beleza? E essa configuração do sistema, eu posso escrever, então, assim, um QI, um conjunto de coordenadas QI, que vão se abrir em Q1, Q2, Q3, e assim por diante, cara. O número de graus de liberdade que o meu sistema tiver pode ser o número de coordenadas generalizadas que eu vou ter, né? Então, se o meu sistema depende de coordenadas esféricas, então eu vou escrever Q1, Q2, Q3 para R θ φ, por exemplo. Tá legal? E quando a gente deriva essas quantidades, Q1, Q2, Q3, como a ideia de derivada de coordenada gera uma velocidade, então, por exemplo, a derivada do x em relação ao tempo gera velocidade no eixo x. A derivada do y em relação ao tempo gera velocidade no eixo y. A derivada do θ em relação ao tempo, que é o θ ponto, gera velocidade angular, certo? Então, as derivadas dessas quantidades, então vou escrever assim, ó, as derivadas temporais dessas quantidades são chamadas por consequência, né? São chamadas de velocidades, porque são taxas de variação de coordenadas, então a gente chama isso de velocidades, só que pode ser uma velocidade angular, pode ser uma velocidade escalar, ou uma velocidade linear. Então, a gente vai chamar isso aqui de velocidades generalizadas. Ok? Generalizadas. Então, quem seriam esses caras? Só para fazer aqui o paralelo. Então, eu vou ter agora o Q ponto I. Isso vai corresponder ao Q1 ponto, o Q2 ponto, e assim por diante. São as velocidades generalizadas. Ok? Dessa forma, galera, eu posso escrever minha Lagrangiana em função dessas coordenadas, né? Porque agora eu posso fazer o seguinte, ó, assim, opa, deixa eu botar de pretinho aqui. Assim, a minha Lagrangiana passa a ser função de quem? Dessas coordenadas generalizadas, beleza? Que seriam os QIs e os QIs ponto, né? E o próprio tempo, que é o nosso parâmetro aqui, independente. A gente escrevendo isso, o nosso funcional
que eu chamei de S, ele nada mais vai ser do que a integral dessa lagrangiana de QI ponto e o tempo, integral em dt, né, entre os tempos t1 e t2. Tá bom? Então eu não fiz nada. Eu apenas escrevi agora a lagrangiana em termos das minhas coordenadas generalizadas. E essas coordenadas generalizadas, como o nome diz, pode ser absolutamente qualquer coisa. Absolutamente qualquer coisa. E daí? E daí que, quando a gente faz isso, existe um princípio chamado princípio de Hamilton, que é ele que vai fazer a conexão física com toda essa brincadeira aí do cálculo variacional. Cara, não, aparentemente eu não gostei dessa atualização. Não. Então, o princípio de Hamilton, galera, vai dizer o seguinte: olha, a natureza ela vai ter sempre a seguinte busca. Quando você tem um sistema que segue tipo um caminho, tem vários caminhos para poder seguir. Então, quando você deixa uma bolinha cair de um ponto a outro, ou quando você atira uma bola para frente, ou quando você tem um sistema quântico, ou quando você tem um pêndulo, enfim, qualquer sistema físico em um intervalo de tempo entre dois pontos, o caminho real, porque a natureza pode seguir vários caminhos, né? Mas o caminho real adotado pela natureza, entre esses dois pontos, sempre vai ser aquele que vai minimizar a integral de ação. Beleza? Então a gente definiu a integral de ação como sendo o funcional, né, que é a integral da Lagrangiana. E aí o caminho natural físico que a natureza segue é o caminho que minimiza a integral de ação. Então, nisso, pode cair menor tempo, menor distância, aí depende do problema, né, claro. Mas o fato é, nós vamos minimizar a integral de ação, porque nós vamos ter aí o caminho seguido pela natureza. Esse é o princípio de Hamilton. Então, deixa eu escrever isso aqui para vocês. Então, em um intervalo, de tempo específico, no intervalo de tempo específico, o caminho real que é o caminho tomado pelo sistema, tá? Que é a trajetória tomada pelo sistema, o caminho real que um sistema segue que um sistema segue entre dois pontos
entre esses dois pontos é aquele que minimiza. É aquele que minimiza a integral de ação. Legal? E quem é a integral de ação? É aquela que diz que o meu S, então, que vai ser a minha integral da ação, é igual à integral de L de QI, QI ponto e do tempo. T1 e T2. Percebam o tanto que isso aqui é poderoso, galera. Eu não sei se isso vai ficar claro na hora dos exercícios, mas já vou adiantar. A ideia aqui, vocês estão vendo que eu estou tratando em pé de igualdade qualquer variável. Tanto faz eu escrever x, y, z, ou, por exemplo, r, θ, tanto faz. Por quê? Porque eles estão aí aparecendo dentro de uma coisa escalar. E tem derivadas temporais desses caras. Por que isso é importante? Porque quando você toma, por exemplo, o plano cartesiano, os eixos I, J e K, eles são constantes no tempo, né? Então, as derivadas do I, J e K, eles são derivadas temporais, é zero desses caras. Então, quando você toma lá a derivada da variável x na direção I, é apenas o x ponto. Mas vocês viram a desgraceira que é, por exemplo, para você tomar derivadas de coisas em coordenadas polares ou coordenadas esféricas. Por quê? Porque quando você toma lá o R chapéu, o θ chapéu, por exemplo, são caras que giram junto com o sistema. Se eles giram junto com o sistema, as derivadas temporais não são mais zero. Então você precisa derivar aquilo. Lembra que a gente fez essa conta de encontrar, por exemplo, a aceleração em coordenadas esféricas? Pois é, trabalho, cara, trabalheira doida. Por quê? Porque você tem taxas de variação do tempo desses vetores unitários. Aqui não tem vetor. Se aqui não tem vetor, essas taxas de variação temporal da base, ela não entra no jogo. Então, isso aqui facilita a nossa vida, galera, e muito. Então, problemas muito complexos que, do ponto de vista newtoniano, são muito intrincados, ou até mesmo, cara, resolvíveis apenas no método bruto, aqui não, aqui sai de uma maneira mais suave. É claro que aqui, o que acontece? A gente perde um pouco o sentido físico da coisa, né? Porque a lagrangiana é uma função que não parece ser concreta, assim, tipo, o que é a lagrangiana? O que significa isso fisicamente? O que é o funcional? Igual aí você estava falando, o que é o funcional? Então a gente perde um pouco dessa interpretação física da coisa, de você olhar para o sistema e olhar as forças, olhar ali para onde que as coisas estão indo, tal. Você perde um pouco disso, mas em compensação você ganha no poder de aplicação. A abrangência desse formalismo de Lagrange e também do de Hamilton, que nós vamos ver, ele supera essa dificuldade de abstração das definições. Tudo bem? Bom, então o que vai acontecer aqui? Para minimizar a integral de ação, vocês já sabem como faz, né? Nós vamos derivar igual a zero. Aí, galera, derivar igual a zero, eu vou continuar aqui, eu vou escrever uma nova notação, que é uma notação usada em alguns lugares, principalmente no livro de vocês tem essa notação, que é a tal da notação delta, tá? Quando aparecer, para vocês não ficarem assustados. É a mesma coisa que nós estamos fazendo, só que escrito de uma outra maneira, que é o seguinte, você escreve assim, del S, né, del alfa, que é aquele parâmetrozinho que controla as variações,
Você faz isso e toma o alfa igual a zero, né? Aí você garante que essa solução é a solução mínima. Isso, então, vai ser a derivada em relação a alfa entre T1 e T2 da nossa lagrangiana. Eu vou escrever a lagrangiana só assim, tá? Ó, o L, sem botar essas Qs aí dentro. A gente já sabe do que ela depende. De L dt, não é isso? Então, a integral da Lagrange, dt. E isso tem que dar zero. Isso tem que dar zero. Só que aí vocês viram que lá na... Eu vou até repetir aqui a figurinha. Se eu conseguir. Imagens. Acho que vai dar certo. Aqui, ó. Isso aqui é isso, é a função. Né? É a função que está dentro do funcional. Então, você faz o gráfico da função. E aí, lembra que eu falei para vocês que essa variação aqui, ó, deixa eu pegar de outra cor. Esta variação aqui, ela corresponde a um delta y. E o delta y não deve ser confundido com o dy. O dy, ele representa um incremento na direção y. O delta y, ele representa uma variação da função entre a função real, que é o caminho real tomado, que é a solução do problema, e uma variação que a gente toma desse caminho que não é a solução. Beleza? Esse delta y, então, ele é a variação da função. O dy, ele é um incremento. Ele é um incremento. Então, para você calcular isso aqui, isso nada mais é do que o del y, del alfa, né? E como a gente precisa dessa distância, isso aqui a gente chama de d alfa. Tá bom? Então, essa derivada parcial do y em relação ao nosso parâmetro de variação vezes o d alfa nos leva a esta distância entre as funções. Entre as funções. E aí, esse delta, então, ele vira uma espécie de operador. Esse delta aí, ele vira uma espécie de operador que é o seguinte. Deixa eu descer aqui, ó. Vou até deixar a mesma cor. Esse delta, ele corresponde a uma derivada em relação a alfa, beleza? E um d alfa aqui. Então, o que você coloca no meio, por isso que é chamado de operador, porque ele não tem sentido se você não colocar ele perto de nada. O que você coloca aqui no meio, então se você coloca, por exemplo, um A, o A aparece aqui, ó. Tá bom? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu posso representar, então, aquela equação da seguinte maneira. Isso aqui é só uma anotação, tá, galera? Não se permitam tentar concretizar isso. Aqui é a mesma coisa, só que escrito de outra maneira. Então, eu posso escrever que o delta S, ele vai ser um delta da integral entre T1 e T2, T1 e T2 da minha lagrangiana dt. Tá bom? É só uma anotação. É só uma anotação. Onde o que, na verdade, eu estou fazendo é o seguinte. Voltando para essa questão aqui do operador, ó, eu estou escrevendo que o d alfa do S, d alfa, isso vai ser ao d alfa
da integral, que é o cara que aparece lá no meio, né? Integral de T1 a T2 de L dt, e aí tem um d alfa aqui. Tá bom? É só uma questão de notação. O que importa é o seguinte, o que importa é que o princípio de Hamilton, ele vai nos levar às equações de Euler, que agora, quando são associadas às equações de Lagrange, a lagrangiana, nós não chamamos mais de equação de Euler, apenas Lagrange. Tá bom? Então, assim, ó, assim não, vou botar assim, o que nos leva a equação de Lagrange. Que nada mais é que vocês conhecem, né? dl dqi menos ddt de dl dqi ponto igual a zero. Legal? Então, quando você coloca qualquer coisa aí no funcional, isso é chamado de equação de Euler. Ou Euler-Lagrange, é a mesma coisa. Quando você coloca aí a lagrangiana aí dentro, aí isso passa a ser chamado de equação de Lagrange. Tá bom? Eu vou colocar essa equação assim, ó. dl dq i é igual a ddt ddt de dl, passei para o outro lado, né? Oh, meu Deus. dq ponto. Beleza. Esta equação, galera, ela tem uma cara muito especial. Por que ela tem uma cara muito especial? Vocês lembram que na aula passada, quando a gente definiu... Deixa eu até voltar aqui, ó. Na aula passada, quando a gente definiu a lagrangiana como sendo K menos U, o que a gente encontrou foi uma força igual a uma variação, uma taxa de variação do momento, né? Quando você pega a lagrangiana dessa forma e toma a equação de Lagrange, o que você vai ter como estrutura é exatamente isso. Do lado esquerdo, uma derivada do L em relação a uma coordenada generalizada, e você sabe que quando você toma... vamos pensar assim, ó. O que é a lagrangiana? A lagrangiana tem unidades de energia, né? Unidade de energia. Quando eu derivo uma coisa que tem unidades de energia em relação a uma variável de posição, por exemplo, isto te dá algo com unidade de quê? Alguém pode me ajudar? Quando você deriva uma energia com unidades de posição, ou quando você deriva uma energia em relação à posição, isso dá unidade de quê? Alguém tem alguma intuição sobre o que vai dar? Força. Pronto. Por exemplo, se você pega a derivada em relação a x da energia potencial elástica, né? Ó, kx quadrado sobre 2. Isso vai dar kx. E kx é força. Kx é força. Né? Tanto é que a força, por exemplo, a força definida de uma força conservativa, nada mais é do que uma derivada, né, em relação a x, por exemplo, se for em uma dimensão, da energia potencial.
Então, derivadas de energias em relação à posição geram forças, certo? Isso quer dizer o seguinte, que o que apareceu do lado esquerdo aqui nos dá uma ideia de força. Só que vocês estão vendo que eu estou usando uma derivada em relação a uma coordenada generalizada? Então, o nome do lado esquerdo vai ser chamado força generalizada. Professor, Diga. essa força generalizada, eu posso chamar ela de força resultante? É que o senhor falou que se fosse, minha concepção, né, do que eu entendi, é que lá em Newton a gente somaria todas as forças, né, e aí ia ser muito complexo. Aqui não, a gente pode generalizar e falar que é o resultante, é isso? É isso. Só Então, que, é isso mesmo, só que aqui valeu. o problema é o seguinte, como a gente está generalizando as variáveis, esse Q aí pode não ser uma posição. Pode, por exemplo, ser um θ. Né? E o que acontece quando você deriva em relação a θ? Aí você vai ver que o que vai aparecer aí não é uma força, em newtons. Aí vai ser o que a gente chama de torque. Torque é uma espécie de força, né? Só que é uma força que faz um sistema girar e não andar. Então, o lado esquerdo pode aparecer uma força em newtons, pode aparecer um torque, beleza? O lado direito vai aparecer outra coisa. O lado direito, o que será que aparece do lado direito? Quando você deriva uma energia em relação a uma velocidade agora. O que daria? Você deriva uma energia em relação à velocidade. O que daria? Alguém tem alguma luz? Estou derivando em relação a uma velocidade, que é o que ponto, né? Uma energia. O que isso vai dar? Unidades de quê? Pensa numa energia que depende da velocidade. Por exemplo, a energia cinética. Então, se você pega a energia cinética, meio de mv ao quadrado. Quando você deriva isso, sobra quem? mv. E o que diabos é mv? É o momento. Então, o que apareceu do lado direito foi o momento, só que associado com uma derivada temporal. Então, o que apareceu aqui é uma derivada temporal do momento. E faz todo sentido, porque, de acordo com a segunda lei de Newton, a força é a derivada temporal do momento. Isso é a segunda lei de Newton. Só que aqui percebam que a gente está indo tão abrangentemente, tão longe, que eu estou falando assim, olha, eu tenho uma força generalizada, vai ser igual a uma taxa de variação do momento, né? Uma taxa de variação do momento só que não é um momento linear e nem um angular. Isso aqui é um momento generalizado. Professor, Diga. aí você está se referindo só ao delta, essa que tem a variação da velocidade embaixo, né, do Q ponto I, né? A tudo. O DDT não considera. O DDT considera porque o DDT está associado à taxa de variação. O DLDQ ponto seria o momento. E aí o DDT é a taxa de variação. Aí junta tudo, vira taxa de variação do momento Ah, entendi. generalizado.
Então, olha como o negócio é poderoso, velho. Eu não estou apenas associando a segunda lei de Newton ao momento linear. Porque existe uma forma de escrever a segunda lei de Newton para sistemas que rodam. Vocês lembram que era o torque, né? O torque resultante nada mais é do que a derivada de quem? Do momento angular. Olha que doido, velho. Então eu estou juntando todas essas segundas leis de Newton, por assim dizer, numa coisa generalizada só, que é a equação de Lagrange. Por isso que esse troço é muito, muito prático e muito abrangente. Porque a gente junta tudo numa coisa só e sem usar vetores. Genial, né? Genial. Então, professor, a equação de Lagrange seria uma espécie de segunda lei de Newton, só que generalizada. Ou seja, você pode, como você estava até dando os exemplos aí, derivar em relação a seja tempo, seja velocidade, seja θ. Então, tipo, é uma segunda lei de Newton generalizada. Isso que é a vantagem dessa equação aí. E sabe qual é a outra vantagem? É uma segunda lei de Newton generalizada, só que você não sabe quais são as forças. Olha que, cara, que legal, velho. Você não precisa conhecer as forças. Você precisa conhecer as energias. E não as forças. E nem saber para onde as forças apontam. Porque eu não preciso. Tá manjando o negócio, cara? Então isso só me dá o módulo, né? Isso te dá a equação de movimento numa determinada coordenada. Então, por exemplo, você vai resolver isso aqui, aí você vai achar a equação de movimento para o x, porque é uma das equações de Lagrange. Aí você vai resolver a outra equação de Lagrange para o y. Então você vai ter uma equação de movimento para o y. Ah, não, eu estou tratando com um sistema que gira. Então você vai encontrar a equação de movimento para o θ. E uma equação de movimento para o φ. Tá entendendo? Então você vai encontrar equações de movimento para cada coordenada. Por isso que não precisa da direção, porque você está encontrando para aquela direção específica. Vocês estão com agonia de um exemplo. Eu sinto isso. Tá, poxa, agora saquei mais ou menos. Saquei. Na lei de Newton, professor, na segunda lei de Newton, a direção dos vetores importava, tanto que a gente, aqui é positivo, aqui é negativo e tal, a direção aí já não importa. Não a gente importa. a gente só tem energia, não é isso? Exatamente. Pode crer. Então vamos testar o nosso poder de fogo agora, né? Vamos ver como é que esse negócio se arranja. Eu vou fazer bem devagarzinho algumas aplicações, que é para vocês irem se acostumando, tá bom? Então, eu vou fazer coisas que vocês já fizeram. Só que eu vou escrever agora com o... Como é que eu vou falar? Eu vou escrever agora com as equações de Lagrange. Então, vamos lá. Vamos pegar um caso clássico. Deixa eu só escrever aqui exemplos. Os caras mudaram tudo. Então, ó, primeiro exemplo. O pêndulo simples. O pêndulo simples. O que vocês vão precisar? Apenas conhecer as coordenadas. As coordenadas não tem jeito, você tem que descobrir quem é o x, quem é o y, né? E aí, daí das coordenadas, você vai ter as velocidades, daí você monta a energia do sistema. Então, vamos montar as coordenadas. Para isso, eu vou colocar aqui dois eixos, tá? Não, mas não é isso que eu quero. Eu quero isso aqui. Então, eu vou botar aqui um eixo vertical, correspondendo ao nosso eixo Y.
um eixo horizontal, nosso eixo X, sai fora. Beleza? Então aqui, ó, Y. Vai ficar chato isso, cara. Y, X. Beleza. E aí eu vou botar um pêndulo, galera, preso na origem desse sistema de coordenadas aí, tá bom? Então deixa eu copiar isso aqui. Não, quero copiar. Deixar mais fininho. Então aqui está nossa cordinha. Vou botar aqui nossa cordinha. Vou botar uma bolinha aqui. Pronto. Esse é o nosso pêndulo. Existe, então, aqui um ângulo θ formado, né, com o eixo Y. E aí, como é que a gente escreve as nossas coordenadas? Vamos lá. Quem vai ser a coordenada X desse pêndulo? Ora, você vai, então, decompor lá no eixo X, né? E a coordenada X do pêndulo vai ser nada mais, nada menos do que o comprimento do pêndulo vezes o seno de θ. Legal? Então, aqui, ó, o L é o comprimento do pêndulo. E quem vai ser a coordenada Y? Bom, como a coordenada Y está abaixo do zero, então vai ser menos L cosseno θ, não é isso? Menos L cosseno θ. Essas são as coordenadas. Quem seriam as velocidades? Ora, as velocidades são as derivadas. Então, quem é o x ponto? Você vai derivar o L seno θ. O L é constante, mas o θ não. Perceba que o θ ele varia ali em torno de um eixo vertical, né? Então, aqui eu vou ter L. Quando eu derivar o seno, vai virar um cosseno. Só que eu vou ter que derivar o θ também. Então, a gente já fez isso uma vez, eu vou fazer mais rápido. Vai ficar derivada do θ em relação ao tempo, vezes o cosseno. Né? Deriva o seno, vira cosseno, depois deriva o ângulo. Aí vira dθ dt. E o y? Ponto. Ele vai ser derivada do cosseno, vai dar menos seno, então vai matar aquele sinal de menos lá. Eu vou ter L θ ponto vezes o seno de θ. Pronto, montei. É disso que eu preciso, cara, de todos os problemas. Eu preciso montar as coordenadas e eu preciso montar as velocidades. Pronto, por quê? Porque eu preciso das equações das energias. Lembra que a energia que é importante aqui na brincadeira, né? Então, vamos atrás da energia cinética primeiro. Vamos por partes. Estou indo bem devagarzinho, que é para vocês se acostumarem com os passos. Energia cinética. A energia cinética vai ser a... Como eu dividi em coordenadas, né? Eu dividi em velocidades, eu vou escrever assim, ó. Vamos devagar. A energia cinética é m sobre 2 vezes a velocidade ao quadrado. Como esse movimento acontece em apenas duas dimensões, isso vai dar m sobre 2, né, vezes o x ponto ao quadrado, mais o y ponto
ao quadrado. Todo mundo de acordo? Belezinha? Total. Então, ótimo. Então, vamos lá. Isso aqui vai dar... Vou separar, então. Vai ficar assim, ó. mx ponto ao quadrado sobre 2 mais m... Vou deixar esse m sobre 2 aqui fora. Então, vai ficar m sobre 2 que multiplica. Olha o x ponto, galera. O x ponto é L, eu já vou botar ao quadrado, θ ponto ao quadrado, cosseno de θ ao quadrado. Mais y ponto é o L, θ ponto, né, tudo ao quadrado, 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 seno de θ ao quadrado. Pronto, então tem termos aí que se repetem, né? Tem o... Ó, m fica aqui, eu vou tirar o L quadrado e vou tirar o θ ponto ao quadrado. Tudo dividido por 2. Quem vai sobrar? Vai sobrar cosseno quadrado mais seno quadrado. Ora, mas cosseno quadrado mais seno quadrado é quem? É 1. Então, isso aqui é energia cinética. Deixa eu colocar na anotação que eu acostumei vocês, que é o K, né? K. K. Eu acho que o livro usa T. Eu acho que o livro usa T. Eu gosto do K. Pronto, então essa aqui vai ser minha energia cinética, porque o seno quadrado mais cosseno quadrado é 1. Vem cá. Eu vou só dar uma marcada aqui. Assim, K é igual a M L quadrado, θ ponto ao quadrado, sobre 2. Legal. Vamos agora para a energia cinética, né? Desculpa, potencial. Então... para cá. Quem seria a energia potencial, galera? O vermelhinho para eu vou seguir o mesmo padrão. A gente sabe que energia potencial U é massa vezes gravidade vezes o Y, né, que é a coordenada. Aí, quando a gente substitui o Y, que nós vimos lá no quadro passado, isso vai dar um menos na frente, né? Então vai ficar menos mgl vezes o cosseno de θ. Pronto, achei a energia potencial. Essa foi fácil. Essa foi fácil. Qual é o próximo passo? Achar a lagrangiana. Eu vou ter que mexer nas configurações desse negócio aqui, porque tá chato. Então, lagrangiana. Então, essa lagrangiana era definida como sendo a energia cinética menos a energia potencial, né? No caso clássico, é isso que vai acontecer. Então, ficamos com o K,
a gente viu ali no quadro passado, ele era ml ao quadrado, θ ponto ao quadrado, sobre 2, menos, aí vai entrar o menos com menos, vai dar mais, mg L cosseno de θ. Galera, olha para a cara da Lagrangiana. Quantos graus de liberdade tem um sistema? Em outras palavras, com quantas variáveis eu consigo descrever o sistema? Com a do ângulo, né? Só. Só O L é constante. M é constante. Exatamente. O M é constante, o L é constante. Então isso quer dizer que a única coordenada que define o meu pêndulo é o θ. O θ é o único, cara, aí. Então o θ, ele vai ser a nossa única coordenada generalizada. Percebam que aqui nem x, nem y, porque como o nosso bichinho ele oscila num plano só, então eu consigo identificar prontamente a posição do meu sistema, ou seja, eu caracterizo o meu sistema apenas com o ângulo θ. Por quê? Porque o L é definido, o L é constante. Então, só de saber o θ, eu sei onde está o meu pêndulo. Legal? Isso, então, quer dizer que a única coordenada generalizada é o θ. Vão ter sistemas que vão ter mais, mas aqui simplificou. Então, ó, a única coordenada generalizada é θ. E aí, fechou, né? Portanto, como é que fica, então, como é que fica a equação? Ah, aqui tem espaço. Como é que fica a equação de Lagrange? Fica dl dq, só que o q é o nosso θ, porque é a nossa coordenada generalizada, então fica dl dθ, menos, aqui tem uma derivada em relação ao tempo, né, dt de dl dθ ponto igual a zero. Então, o que a gente tem que fazer? Resolver essa equação. Resolver essa equação, o que a gente encontra? A equação de movimento do pêndulo. Olha que show, cara. Genial, né? Lembrem que lá, no começo, a gente resolveu isso usando a segunda lei de Newton, não foi? A gente pegou a força-peso, a gente encontrou uma equação diferencial, né, usando a ideia do peso igual a mg, e só, né? E só, porque o peso tem um px que aponta para a posição de equilíbrio. Aí isso fazia o sistema ficar oscilando. Aqui, então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou ter um d θ. Eu vou fazer devagarzinho, tá, galera? Um d θ de quem? Da Lagrangiana. A minha Lagrangiana tá ali, ó. ml quadrado, ml ao quadrado, θ ponto ao quadrado sobre 2, mais mgl cosseno de θ. Beleza? Pronto. Menos, agora, a derivada em relação ao tempo de d θ ponto da mesma Lagrangiana. Então, m L ao quadrado, θ ponto quadrado, sobre 2, mais mg
L cosseno de θ. Tudo isso igual ao senhor zero. Pronto. Então, olha a primeira derivada. Em relação a θ, eu só vou pegar a parte que tem o MGL. Tranquilo? E aí, essa derivada só pega no θ, e aí a derivada do cosseno é menos o seno, então eu vou escrever aqui menos MGL, o cosseno vira um seno de θ. E aí percebam que eu não preciso aplicar a regra da cadeia, porque eu estou pegando a derivada parcial, tá bom? Então é só a derivada em relação a θ. Ponto. Então, a derivada em relação a θ é isso. Derivada parcial em relação a θ. Não preciso derivar o θ em relação ao tempo. Tá? Porque eu estou tomando a derivada parcial. Menos, agora, a derivada vamos pegar aqui, ó, ddt de quem? Só vai pegar no θ ponto, porque agora é uma derivada do θ ponto, então vai cair o 2. Quando o 2 cair, ele vai matar com 2 lá embaixo. E vai dar apenas assim, né? Ó, m L ao quadrado, θ ponto. Tudo isso igual a zero. Aí o sinal de menos vai virar tudo mais, não é isso? Aqui vai ficar, então, mg L seno θ mais ml ao quadrado. Essa derivada em relação ao tempo vai pegar só no θ de novo, né? Então vai ficar θ 2 pontos igual a zero. Ora, galera, divide tudo aí por ml quadrado. Fica θ 2 pontos mais, se eu dividir por ml quadrado, o m vai cortar, né? Aí vai ficar g sobre L seno de θ igual a zero. Pronto. Esta é a famosa equação do pêndulo. A gente fez isso. Se você considerar o θ muito pequenininho, né, o θ muito pequenininho, a gente pode aproximar o seno de θ para θ. Né? E aí isso dá um movimento oscilatório harmônico. Então a gente vai ter θ 2 pontos mais G sobre L vezes o θ. E essa é a famosa equação do movimento harmônico. A gente já tinha feito isso lá atrás, já, inclusive resolveu isso aqui, né? Mas a ideia agora não é resolver, porque resolver a gente já sabe. A gente quer agora é encontrar a equação de movimento, ou a equação diferencial que governa o movimento. Então, olha como esse negócio ele é muito, muito poderoso. Claro que eu peguei um sistema simples, e geralmente esses sistemas simples dão mais trabalho com a Lagrange, né? Mas só para vocês verem que funciona e como funciona. Você tem que montar as coordenadas do sistema, tem que montar as velocidades do sistema, escrever a Lagrangiana, ver quais são as coordenadas generalizadas e aplicar a equação de Lagrange. Pronto, é tipo uma fórmula de bolo. Né? Você seguindo esses passos, você resolve qualquer problema na mecânica. Por isso que isso aqui é gostoso de estudar. Porque você consegue resolver quase tudo com isso aí. Mas na mecânica você resolve tudo. O que vocês estão falando aqui? Muita novidade, né? Cara, ainda mais vocês que estão vendo duas coisas completamente diferentes, né? Que é a física quântica lá em moderna e agora a física clássica. Então vai dar esse bug aí mesmo. E é legal que vocês vão vendo as diferenças entre as duas, né? Isso é muito legal. Isso é muito legal. Eu vou deixar um exemplo para vocês tentarem fazer em casa. Eu não sei se esse exemplo é bom. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer o seguinte.
Eu acho que o livro de vocês tem um exemplo que vocês podem tentar fazer. E aí vocês acompanham junto com o livro, sabe? Rapidão. Aqui. Ele não vai ter o que eu queria que vocês fizessem, não, que é o... Ele tem, mas é um... Então, vamos fazer o seguinte. Galera, eu vou ficar por aqui, porque vocês já estão com a cabeça explodindo de tanta coisa. Eu vou selecionar algumas coisas para vocês fazerem esse final de semana, tá bom? Para vocês irem pegando o jeito da coisa. Mas não deixem de refazer essa montagem do problema, tá? Entendendo o que é a equação de Lagrange do ponto de vista de força generalizada, taxa de variação no momento generalizado, e aí aplicando isso em situações. O mais legal é, aplica nas situações. O livro de vocês tem um bando de exemplo lá. Faz junto com o livro de vocês e tenta depois fazer alguns exercícios. Na segunda-feira, eu vou fazer um monte de aplicação, né? Inclusive aplicações complicadas, né? De repente, inclusive, a gente separa segunda e terça para fazer aplicações. Segunda e terça. Tudo bem? Eu vou parar a gravação aqui. Pronto.